Olá, meus alunos e alunas da disciplina de Ranicultura. Chegamos na nossa aula de número 5 e hoje nós vamos ver os modelos de ranários. Vamos lá então? Então veja bem, para fazer esse estudo, nós vamos estudar modelos de ranários antigos e modelos de ranários atuais. Os ranários antigos, já está dizendo, são antigos, não se usam mais. Então, raramente nós vamos encontrar no Brasil um ranário que usa um modelo desse, ok? Quem são eles? Já vamos acostumando com os nomes, olha aí. Ranário Aurora, que foi o primeiro, depois vieram os tanques múltiplos, depois veio uma proposta de tanque ilha, ok? Bom, e os ranários atuais? Aí estes eu quero que vocês tenham mais atenção na aula de hoje. Nós vamos falar mais detalhes sobre eles. E quem são eles? São 4. Vai ser o confinamento, o Amphigranja, o Hanabox e o sistema inundado. Ok? Vamos falar de cada um desses, colocar fotos para vocês irem entendendo qual que é a diferença de um para outro. Então vamos lá? Bom, vamos começar aqui falando dos ranários antigos, começando com o ranário Aurora. O ranário Aurora, gente, ele faz parte da história da ranicultura. É muito comum a gente procurar livros, né, e às vezes até alguns artigos de ranicultura, e ele cita esse ranário Aurora. Por quê? Porque foi o primeiro do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então conta a história de que técnicos canadenses fizeram essa importação de rantouro. E esse foi o primeiro ranário do Brasil. Um ranário muito simples, sem tecnologia. Pela figura, pela gravura que a gente tem aqui, nós temos que cercar uma área, simplesmente, cercar uma área. Na parte central é um grande lago, pode ver aqui, é um lago de grandes proporções. Então se aproxima muito da natureza. Os animais estavam ali soltos, se reproduziam, e aí a pessoa entra dentro desse local para fazer praticamente uma caça, né? Vai caçar o animal lá, tá? E vai se alimentar. Você tem uma diminuição apenas dos predadores aí, apesar de que os predadores aéreos eles não são combatidos, pode ver que fica aberto, tá? Então, um sistema simples de baixa produtividade, é lógico, 1930, 1935 aí, quando esse ranário foi lançado, porque 35, se eu não me engano, é a publicação que sai. A gente só tem esse registro porque houve uma pequena publicação desse registro aí, um relato de caso, vamos dizer assim, né, desse ranário, ok? Bom, mas vamos adiante, né? Depois nós temos aí a proposta dos tanques múltiplos. Tanques múltiplos em 1978. Então ele tem aqui um esquema também de como seria, né, cercar a área primeiramente, né? Você já diminui a questão dos predadores. E você, em vez de ter um tanque central gigantesco, você tem vários tanques pequenos. Acredito que esse é o que batizou, né? Essa característica batizou os tanques múltiplos, vários tanques, ok? Então é a tentativa, porque um tanque só central, imagina o trabalho que dava para recuperar uma rã. A rã pula nesse tanque central, vai lá para o centro, como é que você vai capturar esse animal? Devia dar muito trabalho. Então tanques menores fica mais fácil de se capturar, passar uma rede, se precisar, né? Até mesmo esvaziar esses tanques, tudo fica mais fácil quando se tem tanques menores. Bom, mas vamos adiante. E aí a gente tem, dentro dos ranários antigos, o tanque ilha, gente, 1980. Então aqui é bom a gente fazer um registro que era muito comum, nesses primeiros ranários, até 1980, se fornecer uma lâmpada acesa à noite para atrair insetos, e esses insetos então seriam o alimento das rãs, ajudavam na alimentação das rãs, ok? Também existia, né, assim, uma prática de se colocar alguma carcaça de animal, alguma coisa no ambiente para atrair moscas, tá? Que é algo que hoje, lógico, ninguém vai fazer. Isso é muito antigamente, antes do uso de rações. Tá? Então, se atraía insetos de alguma forma para dentro do ranário para poder as rãs se alimentarem. Depois veio as rações. Você pode ver que esse tipo de ranário do tanque-ilha, a gente já tem muita gente usando ração. Então, justifica-se ter uma área central. Por que chama tanque-ilha? Porque tem essa área central
não é? Que é de cimento, geralmente uma plataforma, onde se pode colocar o alimento, por exemplo, a ração. Essa área também ela está coberta, pode ver que ela tem uma cobertura, que isso ajuda a questão da ração não se estragar com chuva, não é? E é cercado de água por todos os lados aqui, tá certo? Essa é uma instalação que provavelmente está sendo usada em reprodução de rãs, alguma coisa assim. Por quê? Porque esses ranários mais antigos do Tanquilha são raros mesmo da gente ter foto, ok? Mas é ranário antigo, ok? Vamos pular agora, vamos entrar na categoria dos ranários atuais. Aí agora sim nós vamos falar mais informações de cada tipo de ranário, ok? Então, ranários atuais, vamos falar sobre o confinamento. Confinamento 1984. Confinamento, gente, foi feito dentro de universidade. Um professor desenvolveu um sistema, professor Noé, lá de Uberlândia, né, em Minas Gerais, desenvolveram um sistema de criação de rãs batizado de confinamento. Quais são as características? Primeiro, é um sistema geralmente montado com placas pré-moldadas de cimento e piso concretado. Então, tudo é feito no cimento a partir de agora para facilitar a limpeza, ok? Não é mais assim tão próximo da natureza, principalmente na fase de recria, né? Não fica aquele aspecto de muito mato, muita árvore, muita planta, ok? Então fica tudo concretado, porque se visa o aumento de densidade. Com o aumento de densidade você tem sujeira na baia e você precisa limpar. Então um ambiente que é todo cimentado facilita essa limpeza e a manutenção da qualidade desse ambiente, não é? Então chega o confinamento, você faz tudo concretado e tem até mesmo a possibilidade de fazer essas baias com placas pré-moldadas, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que se faz isso daí, tá? Tem uma foto que é bom para a gente explicar isso daí. Bom, o tamanho dessas baias é um tamanho variável, entre 4 e 12 metros quadrados. Nós vamos ver que outros sistemas usam baias até maiores, tá, do que essa. Nós temos aqui, ó, de 70% a 80% da baia é área seca, tá certo? Essa área seca tem um telhadinho de fibrocimento, qualquer tipo de telhado, né, nos dias de hoje, se usa qualquer tipo de telhado, ok? E o restante é piscina. Então, nós temos apenas duas coisas na baia. Nós temos a piscina e uma área grande de alimentação, que nem coxo tem. Na verdade, toda a área é chamada de área de alimentação, tá? Então, esse é o sistema confinamento. Nós temos atualmente, como o confinamento se usa até hoje, e outros sistemas foram criados, que nós vamos falar na sequência da aula de hoje, a gente percebe que se tirou ideias dos outros sistemas e colocou no confinamento. Vamos dizer que a pessoa construiu em 1984 o seu ranário, sistema confinamento. Depois vieram outros sistemas com ideias novas. A pessoa pode pegar ideias novas e tentar adaptar ao seu confinamento. E foi exatamente isso que aconteceu. Tá? Então nós temos hoje ranários com modificações. Por exemplo, existe um ranário que a gente chama que, lá quando a gente vai no centro-oeste principalmente, vários ranários que a gente denomina que tem o padrão Rander de confinamento. Tá? Então a Rander é uma empresa muito grande, dentro da ranicultura, muito tradicional, mais ou menos dessa época, 84, 86, aí, essa época que começou o ranário Rander. E eles então fizeram um padrão, eles influenciam vários outros ranários, e aí utilizando materiais diferentes na construção. Então, por exemplo, usando plástico, usando PVC, usando até o próprio amianto, né, que hoje é muito pouco usado. Então, modificações de piso, modificações de lateral, modificações de cobertura. Tá? Então, colocando cortinas para tampar sol. No piso, muitas vezes tem ranários que fizeram o coxo, o rasgo no piso, para poder determinar uma área mais de coxo mesmo, propriamente dita. Né? A posição da piscina, o tamanho da piscina também pode variar um pouco entre esses sistemas. Colocação até mesmo de abrigos. Né? Coxo a gente já falou, mas a colocação também de abrigos, que são ideias que vêm do sistema Anfigranja, por exemplo, que nós vamos falar na sequência aí. Tá? Bom, então a partir de agora eu vou mostrar diversas fotos para vocês e aí a gente vai comentando nessas fotos sobre esse sistema. Então, a primeira foto que eu vou trazer para vocês do confinamento é aquela história das placas pré-moldadas. Vejam bem, tá vendo essa lateral que tem aqui? Ó? Cada compartimento desse aqui é uma baia, tá? Ó, tem várias baias, é um ranário grande, olha aí. Ó.
Aqui é uma pessoa que está lá no meio do ranário, lá construindo. Esse ranário estava em construção. Então vejam que dentro desse espaço aqui, ele não precisou fazer a baia de tijolo, cimento, igual se faz normalmente. Por quê? Não é um animal, não é um boi, não é um cavalo, um animal que possa forçar a parede, derrubar uma parede, não é? Não há necessidade de se usar tijolo. Então se faz em placas pré-moldadas. Você monta um esquema de formas, né? E você faz uma placa que tem uma espessura, sei lá, de 2, 5 centímetros apenas de cimento. E aí depois você vai montando. Você tem essas partes centrais, vamos dizer que uns pilares centrais com ranhuras. E aí você entra com essa placa na ranhura, encaixando, né? Como se fosse brincar de encaixe aí. Hoje em dia a gente brinca de Lego, né? Assim? E assim você vai montando o ranário, tá certo? Então é uma possibilidade de se fazer o ranário com um gasto um pouco menor com essas placas pré-moldadas, ok? Bom, vamos seguir aqui, ó. O que mais que a gente pode falar de característica desse sistema confinamento? Vejam, ele tem uma área totalmente coberta, não é? Que é onde se joga a alimentação, e a gente chama de área de alimentação. Nós temos aqui uma piscina, que é uma área menor, tá vendo aqui, ó, uma piscina nessa ponta aqui. Ainda existe área seca em volta dessa piscina, mas a área de alimentação a gente denomina mais aqui embaixo dessa área de cobertura. Okay? Então a baia só tem duas coisas. Toda foto que você vê só duas coisas, água e uma área grande de alimentação, é confinamento. Não é? Então vamos ver aqui mais fotos. Olha aqui, ó. Aqui está mostrando no início de uso de ração. Essa ração nem está peletizada ainda, né? Não está naquele formato das bolinhas. Né? Ele está jogando essa ração farelada, molhada pelo visto, né? Para as rãs no ambiente seco aqui, é onde a gente fala que é a área de alimentação. Ok? Então é uma possibilidade. Tá? Não tem um coxo propriamente dito, se joga nessa área de alimentação. Os animais, gente, eles só atacam aquilo que está em movimento. Então, na hora que a pessoa joga, aquilo vai bater no chão e as rãs vão atacar para comer. No que elas atacam para comer, elas encostam na comida novamente e a comida mexe novamente. Então, outra vai e come. Então, vai funcionar mais ou menos nessa base. Quando a gente tem as rações peletizadas, extrusadas, isso ajudou muito, né, ao consumo da ração, porque elas se mexem muito facilmente com o toque de um animal. Né? Bom, aqui é uma outra foto mostrando esse ambiente novamente da área seca, os animais lá. Aqui a pontinha, não sei se dá para ver para vocês, é a pontinha da piscina nessa parte de baixo aí. Ok? Essa pontinha de piscina caracterizando confinamento, né? Uma piscina e uma área seca grande. Vamos ver mais fotos aqui. Mais uma foto de confinamento, esse aqui é lá do padrão Render de confinamento, então nós temos aqui uma área de piscina, que me parece que aqui até é maior a proporção. Aqui toda a área seca, onde os animais ficam, com cobertura. Aqui é o que eu falei, temos aqui uma cortina plástica, né? Onde se pode fechar essa cortina, tá? Principalmente na questão do sol, né? Quando chega uma época do ano que o sol bate aí dentro muito forte, pode se fechar, que os animais podem se sentir incomodados aí dentro desse ambiente. E você vai jogando a ração, então, para dentro desse ambiente aqui, ok? Vamos ver mais foto aqui. Então, aqui, nós já vamos começar a ver o sistema Anfigranja de criação de rãs. Então, o Anfigranja foi em 1988, ele também foi criado dentro de universidade. Na Universidade Federal de Viçosa, o professor Samuel começou a desenvolver em parceria com o professor Cláudio. Então, os dois professores desenvolveram esse sistema de criação, que tem algumas características bem particulares. A primeira delas, e a mais importante, a que mais se identifica, é que nós temos a disposição linear dos elementos da baia, e esses elementos da baia, o que constitui a baia são três. Tá? Então, a baia é feita de abrigo, que não existia antes, é feito da piscina, que essa sim sempre teve, e coxo. Tá? A área de alimentação passa a ser denominada coxo, porque é uma área bem determinada que vai funcionar com a questão de ração e larvas de mosca. Tá? A larva de mosca tem fotofobia para entrar debaixo dessa ração, por isso o coxo é um rasgo no cimento para que você possa acumular, né, a ração e a larva de mosca entre por baixo desse coxo, então aí debaixo dessa ração e fica mexendo lá por baixo, tá? Bom,
o tamanho passa a ser variável e aí a proposta de baias grandes, de 20 a 40 metros quadrados, né? Na verdade, existe uma largura padrão de 4,20 m, que é a baia completa, tá certo? É a baia espelhada que a gente chama, completa, de 4,20 m. E esse comprimento de baia que vai variar. Você pode fazer uma baia mais curta, menor, e uma baia mais comprida, uma baia maior, tá? Eu particularmente gosto de baias, não baia espelhada, a baia pela metade, e baias pequenas, tá? Não gosto de baias longas, prefiro baias pequenas. Só se justifica baias muito grandes quando você tem um ranário muito grande, ok? É a minha opinião. Bom, essas baias, gente, estão todas dentro de galpões. Vejam que o sistema de confinamento ele faz uma cobertura na área seca, né? Uma cobertura, vamos dizer que metade do ranário está coberta, a outra metade está ao ar livre. Já o Anfigranja traz a proposta de se fechar tudo. Então, vamos fazer a cobertura em todo o ranário, tá? Então, essas baias estão dentro de um galpão. Continua a ideia do piso todo concretado, tudo cimentado, tá certo? Que é para facilitar a limpeza, que já vem do confinamento lá essa ideia, ok? O Anfigranja, gente, é um conjunto de instalações e manejo, tá? Então, isso constitui o sistema Anfigranja de criação de rãs. Não é só a instalação, mas o Anfigranja ele traz livros, ele traz vídeos, não é? Você compra DVD, cursos sobre Anfigranja. Você tem vários livros aí ao longo da história também, publicações, né, de teses, trabalhos publicados em revistas especializadas. Então você tem muita informação sobre o sistema Anfigranja, que além de dar as instalações, ele dá o manejo. Ele cita como, né, ele sugere como fazer manejo dentro desse tipo de instalação, como criar rãs dentro desse tipo de instalação. Então o Anfigranja é um pacote um pouco mais completo de todos os sistemas que a gente está falando. Talvez o Anfigranja seja o mais completo. E talvez por isso também ele seja o mais utilizado no Brasil. Tá? Então um levantamento que foi feito em 2001, nós temos que a maioria dos ranários do Brasil eram feitos de ou Anfigranja ou similares ao Anfigranja. Tá? Bom, o Anfigranja sofreu uma evolução, né, de baia, de tipo de baia, para uma baia que foi chamada de baia versátil em 1995. Veja que o Anfigranja, desde 1988 ele existe. Em 95 existe essa versão de baia versátil, que é uma baia que pega do início da criação até o final. O Anfigranja de 88, a primeira proposta, tem uma baia inicial e uma baia de terminação. Então é como se você tivesse que ter dois galpões dentro do ambiente de criação, e aí você tem um ranário Anfigranja. Já quando muda em 95 a proposta da baia versátil, você não precisa ter galpões diferentes, o galpão pode ter os mesmos tipos de baia, que chama-se então, passa a se chamar baia versátil. Durante a disciplina, quando a gente for falar de recria, né, mais adiante, a gente vai falar mais detalhes sobre essa questão aí. Vamos ver fotos agora? Vamos lá, sistema Anfigranja. Olha aí, ó. O que seria um sistema Anfigranja? Olha, quando a gente fala de disposição linear dos elementos da baia, é essa linha reta. Ó. Veja que tem uma piscina em linha reta. Nós temos aqui o coxo, olha o rasgo no piso ali, ó, em linha reta. E nós temos aqui um abrigo no canto. Esse abrigo, gente, pode ser de diferentes materiais, tá? Então, tem gente que usa madeira, tem gente que usa até concreto, cimento, né? Você faz uma forminha, você consegue fazer. Tem gente que usa fibra de vidro também em formas, fica muito bom, muito durável. E esse daqui é de PVC, tá certo? Esse lambril de teto, né, de cobertura de teto, o PVC, tá? Também pode ser feito nesse formato. Então vejam aqui novamente o coxo, aqui dá para ver até a ração no coxo. Né? Nós temos o abrigo no canto, onde a rã vai entrar para se abrigar. E nós temos a piscina aqui, né? Tem que ter piscina, obrigatório, toda baia de recria ter essa piscina. Então, isso caracteriza a Anfigranja. Você vê esses três elementos, você já sabe que é Anfigranja. Vamos ver mais foto. Olha lá, abrigo lá no canto, nós temos aqui as rãs se alimentando no coxo e nós temos uma piscina no centro. Característica Anfigranja. Né? Mais uma baia, né? Então os animais lá entrando no abrigo. Aqui a área de coxo, né? O rasgo no cimento ali, ó. E aqui a piscina, né? Está numa fase inicial, a piscina está bem cheia aqui, ok? Anfigranja também. Aqui já temos outro Anfigranja, esse já é aquele Anfigranja mais antigo, do início, né? Então nós temos aqui, ó,
área de coxo, nós temos os abrigos, esse caso aqui é o abrigo de cimento, e nós temos a piscina, tá? Olha aí, ó, a área de água aqui, ó. Tem piscina do lado de cá e piscina do lado de cá. Do lado de cá a mesma coisa, outra fileira de abrigo, outra fileira de coxo. É uma baia um pouco diferente a configuração, mas interessante também que existe essa baia, esse ranário é lá em Ponte Nova, em Minas Gerais, né? Bom, vamos ver aqui, nós temos mais uma baia. Então, essas baias aqui, nós podemos ver lá as rãs lá dentro. Isso aqui é só para mostrar que está tudo conjugado, uma baia ao lado da outra, dentro de um galpão, tá? Então, esse é um ranário provavelmente em Rio Branco, né, lá em Minas Gerais também, ou o ranário de Coimbra, lá em Minas Gerais, e até mesmo um ranário que teve em Ubá, lá em Minas Gerais também. Todos esses ranários eu percorri na época, por isso que eu estou dizendo, eles têm esse padrão Anfigranja e esse padrão aí de construção. Indo para mais uma foto, então, aqui já é um ranário protótipo em Teixeiras, em que a gente tem aqui, ó, a área de coxo, com os animais se alimentando, aqui o abrigo e lá ao fundo a gente tem a piscina. Então, os três elementos da baia novamente, tá? Esse foi feito em piso de madeira com tinta epóxi, era um protótipo lá, um teste que estava sendo feito. Bom, aqui novamente essa baia também em Teixeiras, né? Onde se testava a cobertura plástica, por isso que essas baias têm bastante luz, né? Parece até que está o céu aberto, mas é uma cobertura plástica, de plástico transparente que é usado. Aqui a piscina, aqui a área de coxo, os animais no momento da alimentação, e aqui a área de abrigo. Seguindo adiante, então, nós chegamos no ranário do tipo Hanabox, tá? Então, estamos agora no terceiro tipo de ranário que nós estamos estudando, o Hanabox em 1990, uma proposta aí de um produtor particular, já não é mais pesquisa dentro da universidade, é um produtor que ele propõe um sistema de criação em vista de alguns problemas que ele estava tendo, algumas dificuldades, então ele resolve ele mesmo desenvolver um sistema de criação. E aí vem essa proposta do Hanabox. Então, primeira questão é um ranicultor particular, é uma empresa particular que desenvolve esse sistema. Já não é mais um sistema feito dentro de universidade. Esse sistema, é lógico, passa por várias modificações, tá, gente? É natural, tá? Que se passa por modificações, atualizações, aperfeiçoamentos. Todo mundo quer melhorar. Então, nós temos aqui diversos materiais, aqui, ó, vou falar aqui, ó. Teve caso de usar telhas de amianto como piso da baia, coxo vibratório. Então, o que é o coxo vibratório, gente? Você sabe que a rã só come aquilo que está em movimento. Se você faz uma superfície que vibra, que mexe, então essa superfície, a ração vai ficar pulando em cima dessa superfície e vai chamar a atenção da rã vai comer. Bom, esse é o coxo vibratório. Então você pode sim criar sistemas de coxos vibratórios, é uma ideia muito interessante, mas que depende de uma infraestrutura de uma empresa por trás desse coxo. Por quê? O ambiente de criação de rãs é um ambiente que tem muita água, né? E aí é muito fácil estragar qualquer equipamento eletrônico ou eletromagnético que você use para mexer a ração, é muito fácil de se estragar. E aí você tem que ter uma empresa que faz o reparo ou um equipamento muito robusto para aguentar esse tipo de circunstância. Tá? Então, por isso que o coxo vibratório ainda não emplacou como deveria, mas é uma excelente ideia e talvez no futuro emplaque melhor, tá? Mais ranários possam utilizar. O uso de fibra de vidro, né, no piso das baias do Hanabox, né? Depois passou a ser esse modelo plástico, né? Um plástico moldado de poliestireno, tá certo? Formando aí 9 andares. Depois isso foi evoluindo, tá certo? No começo, gente, isso tinha menos andares, depois começou a ter mais. E 9 andares é um módulo mínimo, vamos dizer assim, recomendado, mas você pode chegar até mesmo 20 andares, se eu não me engano, no Hanabox, tá? Em locais que você precisa, você tem pouco espaço e quer concentrar as baias, então você pode ir até 20 andares, tá? Então é um sistema também bem interessante, não é? O Hanabox, para você comprar o Hanabox, você tem que fazer um curso de Hanabox para aprender a criar RAM lá dentro, que é bem interessante também. Né? Apesar de parecer, é mais um custo que eu vou ter fazer esse curso. Mas é muito importante. Você compra um equipamento, você tem que saber usar. Não é? Então, dá para se criar RAM nos sistemas Hanabox, sim.
mas tem que estar atento para vários detalhes desse sistema aí, não é? Para fazer bem feito, e assim você vai conseguir criar RAM também, tá? Bom, por último, esse sistema HANA-Box vem utilizando agora o sistema de coxa aquático, que é como se fosse um sistema inundado, que eu vou falar na sequência aí para vocês, o sistema inundado, dentro da baia do HANA-Box, tá? Então ele também foi pegando algumas ideias, algumas atualizações que a Ranicultura teve para o sistema, o que é natural, né, que se faça isso. Vamos ver algumas fotos então? Então olha só, aqui está as pilhas do HANA-Box. Qual que é o grande lance do HANA-Box? É um sistema que a gente chama de vertical. Não é mais sistema horizontal, um ao lado do outro. É um em cima do outro. Isso é o sistema vertical. Com isso, você consegue criar muito mais RAMs por metro quadrado do que se cria no horizontal. Por quê? No horizontal, você só criaria o primeiro andar. Não é? Já no vertical, a cada andar desse, você está dobrando a quantidade de RAMs que você está criando na mesma área. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parece que tem 10 andares esse daqui. Tá? Então, vejam, nesse modelo que eu estou mostrando aqui de foto, a gente tem o sistema de recria de RAMs aqui em cima e eles propõem até mesmo criar girinos nessa parte de baixo. Se fez uma estrutura aqui para apoiar o sistema e cria-se girinos aqui embaixo. Esse sistema de criar os girinos na parte de baixo não é muito recomendado, não é muito interessante. Eu acredito que eles não usam e nem recomendem mais esse tipo de sistema aí, tá certo, gente? Bom, então esse é o sistema HANA-Box. Esses brancos são mais atuais, nós vamos ver mais fotos aqui e vamos ver uns antigos também. Quando você olha cada andar, quando você olha lá dentro de cada andar, porque vocês viram que vai até 20 andares, né? Dentro desse andar nós temos então essa área com água e temos aqui uma pequena área seca, tá? Que isso é interessante, né? Então é um sistema inundado meio híbrido ali, que tem uma parte seca, isso eu acho legal, pode ajudar os animais. E os animais então vão se alimentar com o alimento caindo nessa piscina. Vamos ver aqui então mais fotos. Este é um ranário antigo, um HANA-Box antigo que estava desativado. Ele só tinha aqui 4 andares, mostrando que o sistema foi evoluindo ao longo dos tempos. E alguns produtores, ao invés de comprar o equipamento do HANA-Box, tentaram montar por si só os equipamentos, o que também prejudica um pouco, né? Se você quer um HANA-Box, eu acho melhor entrar em contato com a empresa, né, que é a Hanamig, lá em Minas Gerais, e tentar absorver essa tecnologia deles, ok? Então é um ranário que não está mais funcionando esse, mostrando que o HANA-Box teve várias evoluções. Então aqui estão os donos, né, os inventores do HANA-Box, Haroldo e Cláudio Aguiar. Aqui eles estão ao lado de um sistema, né, ao lado de uma baia. Dentro da baia lá os animais, e eles estão mostrando que os animais são calmos, são tranquilos, são criados nesse sistema aí. Eles usavam muito marketing, lógico, né? É uma empresa, eles vendem esses equipamentos. E eles foram importantes para a ranicultura, né? Até hoje estão aí na ativa vendendo o HANA-Box, tá? Tem os representantes dessa empresa. Aqui é um ranário mais antigo, daquele esquema que eu falei para vocês, né? Em que às vezes até o próprio produtor é que cria, né? Não sei se foi propriamente o HANA-Box, a Hanamig que criou. Então toda vez que você vê um sistema por andares, você já sabe que é HANA-Box, não é? O grande lance do HANA-Box é você ocupar menos espaço com baias, então você tem maior densidade de criação por metro quadrado. E se você precisar aquecer, imagina, tá vendo que está dentro de um galpão isso daqui? Você aquece esse galpão, essa sala grande, você aquece todo o ranário. Um sistema horizontal você gastaria muito mais energia para fazer os aquecimentos, né? Então lá no sul, lá no sudeste, se você tiver limitação de espaço, o HANA-Box é uma grande alternativa. Agora, se você tem bastante espaço, não tem esse problema de espaço, não tem problema de aquecimento, você não precisa aquecer tanto assim o ambiente. Então você não tem justificativa para o HANA-Box. O HANA-Box vai ser apenas uma opção. Agora, cuidado, o HANA-Box é lógico, gente, fazer manejo em várias baias, em vários andares, vai dar trabalho. Vai dar muito mais trabalho, né? Existe também essa questão do manejo, você pode quebrar esse equipamento, pode
haver vazamentos, não é? E aí a empresa ela está sempre atualizando, então quando você vai lá para consertar um equipamento, é mais provável você ter que comprar um equipamento novo, não é? Então, existem algumas críticas nesse sentido, mas faz parte de um equipamento de uma empresa que vende esses Hanabox, tá? Então, é natural que seja assim. Você tem que conviver com isso. Por isso que a gente recomenda a Hanabox para quando você tem restrição de espaço e restrição de temperatura, ok? É um sistema excelente para esse tipo de situação. Aqui nós temos então mais um Hanabox mostrando essas telhas onduladas, né? Um sistema aí com telhas onduladas formando aí as baias do Hanabox, tá? Também antigo, tá, gente? Esse Hanabox já foi superado, mostrando aqui as rãs dentro dessa baia, né? E finalmente chegamos no nosso último sistema da aula de hoje, que é o sistema inundado, o sistema mais recente utilizado pela ranicultura, proposto em 1997, tá, gente? Todos esses quatro que eu falei, confinamento, anfigranja, Hanabox e inundado, são utilizados até os dias de hoje, tá? Mas assim, a última proposta que saiu foi do sistema inundado, tá? Esse sistema, então, como o nome já está dizendo, é tudo inundado, só tem piscina, não é? Olha só que interessante. Então, são utilizados tanques cimentados ou de fibra de vidro, fibra plástica, fibrocimento, qualquer caixa, qualquer local que você não deixe a água fugir, até mesmo piscininha de criança. Existem sistemas feitos com aquelas piscininhas de criança, né? Chamaram de Hana Piscina. É um sistema inundado, tá? E você pode criar rã ali? Pode, pelo sistema inundado, pela técnica do sistema inundado, tá? Então, nesse sistema não há coxo e nem há abrigos. Não tem isso, tá? Se você tem um sistema inundado com abrigo, já é adaptação, já é similar, não é um inundado que foi feito dentro da sua essência, né? O original, vamos dizer. Bom, não há coxos, mas como é que o animal vai comer se não há coxo? Gente, a ração hoje em dia que a gente fornece para rã é a ração extrusada. Essa ração ela flutua na água. Você joga ela na água, ela fica flutuando. Ao ficar flutuando, ela mexe muito facilmente. Qualquer movimento mexe a água. Então a rã vê um objeto flutuando na água e mexendo. Ela acha que é um inseto. Ela ataca e come a ração. Então, dá para criar rã no sistema inundado? Sim, dá para criar. É um sistema muito interessante em que você tem essa proposta de baixar muitos custos com a questão da baia, né, da construção da baia, porque fica muito mais simples, não há desenhos na baia, você parece mais um tanque de girino, né? Essa baia aí, você já consegue criar rã, não precisa construir abrigo, não precisa construir coxo nem nada, não é? O manejo também é bem mais facilitado, tá? Então você usa essas rações flutuantes, o movimento dos animais criam ondas que mexem a ração e fazem os animais comerem. A rã fica dentro d'água o tempo todo, você vai mudando só o nível da água, gente. Quando a rã é um imago, ela está bem pequenininha, você vai colocar um dedo de água. A rã cresceu, 2 dedos de água. Está chegando perto do ponto de abate, talvez uns 3 dedos de água aí seja o suficiente. Ah, e aí você já tem esse animal chegando ao seu ponto de abate. Muito bem. Então, agora, uma questão do sistema inundado é que eles fizeram essa proposta. Olha, o sistema inundado é bom porque a gente aumenta a densidade, a gente consegue colocar mais rãs por metro quadrado. Aí eu já peço muito cuidado nisso, muita atenção, porque ranicultura, toda vez que a gente tenta aumentar densidade, aumenta muito o risco de doenças, de problemas, de disputas, de brigas, de machucados nas rãs. Tá? Então, foi feita uma pesquisa, não é? Se eu não me engano, em 2011, que testou densidades de criação diferentes dentro do sistema inundado e acabou descobrindo que assim, o máximo econômico ficou dentro dos outros sistemas, que é começar mais ou menos com 100 por metro quadrado e terminar com 50 animais por metro quadrado. O inundado, para vocês terem uma ideia, de início eles tiveram a proposta, por isso que a gente coloca aqui como característica a proposta de aumento de densidade. Então, no início, eles colocaram que poderia se fazer a fase inicial com 400 por metro quadrado e terminar a recria de rãs com 200 animais por metro quadrado. Então vejam que é quadruplicar
a densidade normalmente utilizada. Então, você cria 4 vezes mais animais. É lógico que isso chama atenção, mas isso não é viável, tá, gente? Então, isso não foi provado cientificamente. Aliás, o que conseguiu se provar que o máximo econômico seria uma densidade similar aos outros, que é terminar com 50 por metro quadrado. Bom, vamos ver foto? Então está aqui um sistema inundado. Essa baia, gente, é lógico, a foto foi tirada logo na troca de água, acabaram de trocar a água aqui e tiraram essa foto. Por isso que está bem bonitinho, né? A água transparente, elas estão lá, elas se apoiam no fundo. Então o sistema inundado não é para fazer 1 metro de água, né? Então é um sistema que os animais estão lá apoiados no fundo e fica só com a cabeça fora d'água ali, ok? Joga-se a ração aqui, a ração flutua, mexe, a rã ataca e come. Bom, esse já é uma foto que eu tirei em João Molevade, lá em Minas Gerais, de uma baia que não tinha acabado de trocar água, os animais estavam todos lá dentro, a água um pouquinho mais suja, né? E aí todos esses pontos que vocês estão vendo aqui são rãs. Então esse foi bem no início, né, do sistema inundado, em que se usavam altas densidades mesmo, né, porque a proposta era essa. E aí muito ranicultor teve dificuldade. Quando eu visitei esse ranário, o dono do ranário estava reclamando de dificuldades de recriar a rã em alta densidade, que ele estava tendo problema tanto de mortalidade quanto de gasto excessivo de ração. Tá? Então, ó, no mesmo ranário, mesma questão, alta densidade, sistema inundado, o grande questionamento é esse, gente. Se a gente coloca muita rã no mesmo espaço, não tem local para rã ir, só tem água, como é que fica a questão da higiene? Você joga a ração que elas comerem bem, a ração que afundar e se estragar, está estragando a água. A rã vai defecar e urinar dentro dessa água, então fica um ambiente muito carregado de matéria orgânica que pode aumentar muito o crescimento de bactérias, de vírus, e você tem problemas com esses animais aí dentro. Tá? Então, a grande questão do inundado é, para ser viável, precisamos de muita água, para haver muitas trocas de água, e aí, assim, esse sistema ser utilizado. Finalizando o nosso último slide da aula de hoje, nós temos ranários indefinidos, ou também chamados de mistos, ou chamados de similares. Né? Então, são ranários que não é nenhum desses 4 que eu falei, mas tiram ideias desses 4. Tá? Esse ranário, por exemplo, é uma baia circular, que eu nunca tinha visto isso, mas é uma baia circular. Aqui ao centro, é como se fosse um tanque-ilha, vamos dizer, né? Ao centro, então você tem coxos vibratórios, isso daqui são coxos vibratórios, que eu acho até interessante, mas com muito cuidado, né, com ressalvas. Ele teve uma ideia aqui de colocar uma estátua gigante de uma rã bem no meio, ainda mais com uma boca aberta. Então isso daí é lógico que as rãs estavam tudo fugindo desse bicho aí, não é? Então a gente vê as rãs, olha lá, ó, tudo nos cantinhos da baia, amontoado. Isso mostra que essa baia não foi muito feliz. Tá? Essa baia não teve um resultado muito bom. A gente vê um comportamento totalmente inadequado dos animais, uma área muito grande, foge um pouco dos padrões. Eu acredito que é melhor você usar um dos sistemas que a gente falou do que criar um sistema novo e tentar, né, fazer algo que ninguém nunca testou, ok? Então essa baia eu não recomendo. Esses sistemas muito indefinidos eu não recomendo. Agora o que a gente chama de similares, que é você pegar o sistema Amphigranja, por exemplo, e fazer pequenas modificações de proporção e tal, mantendo a ideia, tudo bem. Por exemplo, o ranário da UFPB, ele é similar ao Amphigranja. Ele não é um Amphigranja mais puro, mas ele é um similar, ok? Gente, assim nós finalizamos a aula de hoje, a aula de número 5, modelos de ranários. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.